tem empresário criticando publicamente alguém no São Paulo. A gente só não sabe se foi o recado para o Crespo ou para o Luciano, aumentando ainda mais a crise no tricolor. Preciso falar também sobre o futuro de Savarino, que não será no Fluminense, embora ele siga à venda no Botafogo. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o Tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previa um 2026 ainda pior do que o de 2025. E imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo, ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Sobre Savarino, nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio-atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio-atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Agora, o que não tá bom mesmo é o noticiário do São Paulo. Ah, não! E a gente Vamos embora! Calma aí, você fica a gente precisa falar de São Paulo porque a notícia que surgiu é essa. Tem uma reunião marcada para a semana que vem, justamente para tratar do impeachment do Júlio Casares. Antes não tinha uma data, era uma possibilidade, agora não, já é real, tem uma reunião marcada para a semana que vem. Marco Aurélio Cunha, a gente já debateu aqui na primeira parte do programa o que seria menos pior. É difícil falar o que seria melhor para o São Paulo, por quê? Se sai o Casares, ele deixa o BO, os problemas ficam. O conselho que está lá é o conselho que vem apoiando a gestão do Casares, ou seja, muda o que? A saída do Casares. A oposição vai assumir? Ao que tudo indica, não. O que é menos pior? Deixa ele agora, já que ele tem mais um ano no comando de São Paulo e assume a bronca até o final, ou já que tá ruim, é melhor sem ele? É uma difícil pergunta para ter uma resposta boa.
o presidente tem que cumprir o seu mandato e tem que pagar pelos malfeitos, na minha opinião. Porque sair é uma estratégia daquele que fala, se eu estivesse, se eu continuasse, terá um argumento. Ficar é assumir responsabilidades. Essa votação, que eu acho que todo conselheiro que gosta do São Paulo deveria ir e dar a sua posição e não se omitir, porque já foi antecipado. Tudo que você quer não resolver, você põe para janeiro, que é férias. É férias. As pessoas estão desmobilizadas. Então, a mobilização do São Paulo para uma votação que, mesmo que não consiga o impeachment do presidente, marcará a posição de quantos votos estão favoráveis e quantos votos estão contra a gestão Casares. Eu acredito que mais coisa virá por aí, mas eu, na minha convicção, acho que estrategicamente o presidente tem que continuar para aguentar o tranco do que foi criado. Lógico, se houver maiores absurdos, aí ele deve sair. Eu até acho que ele deveria renunciar. Mais que isso aí que saiu já? Então, o que sai são coisas que são acusadas. Aí tem que haver a defesa. Eu sempre sou da ampla defesa. Então, que ele se defenda, que ele tenha argumentos que contrariem essa narrativa ou esses fatos que são colocados aí pelo Ministério Público e que ele possa se defender. Agora, obviamente, moralmente a gestão já faliu. Acabou. Não tem o que discutir. Isso aí é falência moral, falência de imagem, não tem mais o que se esperar. E não dá para jogar para março, doutor, esse negócio do conselho, porque em janeiro nem o torcedor foi criticar mas lá. Mas por que foi marcado para janeiro? E outra coisa, o Conselho Consultivo ontem não indicou o impeachment. Foi contra. Foi contra. Só um votou a favor. Que foi o desembargador José Carlos Ferreira Alves, um grande São Paulino, de oposição, que não se curva às benesses. Então, ele foi lá e votou contra. Todos os demais votaram como se dissesse, ainda não temos elementos suficientes para apontar a acusação, o impeachment. Né? Obviamente, o Conselho Consultivo é maioria da situação. O Ives Gandra, notório jurista, tem um neto que foi eleito nessa gestão. Então existem muitas relações de amizade. E, na minha opinião, quem é amigo do São Paulo, pensa no São Paulo e não nos seus descendentes, nas suas amarrações políticas. O São Paulo precisa de ajuda agora. E quem gosta do São Paulo tem que ajudar o São Paulo, independente de posições políticas. Cicinho, você acha que não é o suficiente o que surge no noticiário, as acusações que precisam ser investigadas? Um lado acusa, outro lado se defende, né? É preciso respeitar todo o trâmite. Mas você acha que não é o suficiente para o impeachment de um presidente? Não, é suficiente, até porque no Corinthians, por bem menos, houve... O Corinthians assistir. Não, no Corinthians, por bem menos, houve o impeachment, do Augusto de Mello. Assim, o que eu mais receio, o meu maior receio, o que é? Essa questão da votação, né? Eu sou a favor, como o Marco falou aí, o cara que cometeu o erro arcar com naquilo que ele errou. Mas digamos que essa votação favoreça a continuação do presidente. E aí? Ele pode se sentir também empoderado e continuar agindo na maneira na qual nós estamos vendo. Um São Paulo, deixando à parte a questão do dinheiro, um São Paulo totalmente... A deriva. Exatamente, o São Paulo sem credibilidade, porque ele perdeu credibilidade diante dos atletas. Sim. Um atleta se expôs e acabou colocando toda a diretoria nessa situação. Então, assim, o meu maior receio é esse. Por isso que é muito importante o posicionamento dos conselheiros, para demonstrar o quê? Que o São Paulo precisa de organização. As pessoas que erram precisam se responsabilizar com o erro. Os conselheiros... Depender dos conselheiros que chancelam tudo isso aí, que aprovaram as contas do Júlio Casares... Mas aí é que entra. Pô. Os que votarem vão se dar cara a tapa também. E aí vai começar a serem cobrados. É voto secreto. Não, voto secreto não. Você sabe quem são os conselheiros. Voto secreto, infelizmente é isso, né, doutor? O voto é secreto, não é? Tem hora que o voto secreto é bom, tem hora que é ruim. Porque o voto secreto pode trazer as pessoas que estão contra e têm medo de se expor. O voto aberto, ele pode carecer de coragem de votar abertamente. Mas o que é importante é que quem vote, diga o seu voto, seja para um lado ou para outro. Pode ser secreto ali na urna, mas depois da votação eu posso dizer, votei A, votei B. Eu acho que é isso que seria importante, que a torcida do São Paulo,
a coletividade São Paulina cobrasse qual foi o voto. E aí cada um diga o seu voto. E aí vai exigir coragem. São 2 pontos. O voto aberto precisa que a pessoa tenha coragem de se expor e segure o seu voto. Vai ter coragem? Chegamos no nosso YouTube, vamos continuar falando sobre o São Paulo. Chico, Oi. A gente está falando muito sobre a diretoria, sobre o Casares. Quanto time consegue estar blindado lá em Cotia, acontecendo tudo isso? Uma gestão que vai perdendo a credibilidade, surgem notícias de impeachment, polícia investigando. Tem como blindar? Canetinha. Então, o Ronaldo vai me interromper. O Ronaldo vai me interromper porque é inevitável a comparação com o Corinthians. O Corinthians conseguiu. Não, esquece o Corinthians, Mas é pro lado bom, nós estamos falando agora de Ronaldo. canetinha, de botox, nós estamos falando outra coisa, velho. O Corinthians conseguiu blindar o seu elenco a ponto de ser campeão. Isso é verdade. Só que aí você precisa de pessoas capacitadas no vestiário, de um O elenco... Corinthians não deve nada pra ninguém, rapaz, então você fica na tua. Como é que é a frase? Tá pagando. Faltam só 2.900. Se deve, Mas tá pagando. o Ali São não Paulo, tá aí é pagando. que tá. Onde está, e pô, eu tenho uma admiração profunda por ele. Onde está Muricy Ramalho? Que eu acho que seria um agora cara... ele é o presidente? Não, eu agora acho é o diretor? Seria um cara importante... O cargo dele não é esse, velho. Para proteger o elenco. O cargo dele diz respeito, como coordenador técnico, a estar presente no dia a dia. Então o papel E do o Corinthians não tem Muricy ninguém escondido lá, é não, velho. fundamental para blindar o elenco, que é o que a Lívia me perguntou, para que os resultados de campo não sejam afetados pelo externo. O que é muito difícil. Concordo. O Corinthians conseguiu algo inacreditável. Esquece o Corinthians, Inacreditável. Mas a comparação é inevitável. Teve impeachment ano passado, teve problema financeiro, teve E o problema São Paulo político. também, com impeachment. Mas é isso com que eu tudo estou aí falando, também. caramba. Você não vem comparar com o Corinthians. Dracena, É difícil. dá pra blindar? Dá. Eu não vou tentar mais falar, vai dar pancada. difícil. Dá pra blindar o elenco com esse tanto de notícias surgindo? De fato, o Corinthians Sem ganhar título. fez um feito enorme, porque foi o presidente, diretores, né? O barulho foi muito grande ali. Eles conseguiram uma Copa do Brasil de uma forma, assim, sofrendo poucos gols, chegaram bem. Mas a gente tem estádio. A gente tem estádio Lá em aí. Cotia dá pra blindar? Aí eu falo com o Ronaldo, ele é um cara ingrato. Porque quê? ele chegou aqui falando muito do Dorival, do Fabinho Soldado. chamei ele Tem de que Dorival, fazer uma rapaz. estátua pra esses caras, porque o que eles fizeram o ano passado, vai ser muito difícil disso acontecer novamente. Tá Agora, o São morando, né? Paulo, O seu time sim, não ganhou nada. o Chico falou de uma pessoa que pode ajudar muito, que é o Muricy, o cara experiente. Agora, os jogadores também têm que comprar a briga, como os jogadores do Corinthians compraram a briga dos treinadores. Ganhou título.